Chamo a vossa particular atenção para a história da nossa próxima convidada. Uma encantadora senhora de 74 anos. Pois não parece, pois não parece. Não se podia dizer. Pode. Aliás, só tem que ter orgulho na idade que tem, não é? Uma coisa boa a dizer, como diziam os marretas, lembram-se? Então, aqueles dois velhotes dos camarotes. Nós temos qualquer coisa de marretas aqui. Os dois velhotes que estavam no camarote. Uma vez perguntaram, olha, quantos anos é que tu achas que aquele tem? Tem todos. É o meu caso. E venham mais. Mas eu chamo a vossa particular atenção para o caso da Dona Maria de Lourdes por uma razão. A Dona Maria de Lourdes, como aliás vamos ver ao longo da conversa, teria todas as condições para ser uma mulher amarga, azeda, de mal com a vida. E o que é certo é que nunca esteve de mal com a vida. E é um caso, é um exemplo que pode muito bem ilustrar a necessidade que temos de enfrentar o desespero, a ansiedade, a crise que se instalou no nosso país, com armas que têm mais a ver com a boa energia, com o positivismo. Seja bem-vinda, minha senhora. Obrigada. No fundo é como viver em tempo de mudança. Aliás, o livro é da autoria justamente de Maria do Carmo Oliveira, de Manuel de Oliveira. Eu tenho aqui uma dúvida. São marido e mulher? Exatamente. E são otimistas de nascença. E são psicólogos, portanto, são casados com comunhão até de curso. Exatamente. Portanto, muita coisa em comum. Além de uma vida já de muitos anos em comum, quase 25 de casados. Casaram aí com 15. Casaram com 15. Obrigado. Uma série de projetos em comum, nomeadamente o Clube do Otimismo e este projeto, este livro. E ainda bem que nos deram a possibilidade de conhecer esta senhora, advogada, no ativo, aos 74 anos. Acredita que o facto de ter uma vida ativa, portanto, o facto de se obrigar diariamente a ir para o seu escritório de advogados, isso faz com que não envelheça? Eu acho que é um conjunto de circunstâncias. Quer dizer, eu nasci, enfim, bem. Devo ter um bom ADN, penso eu. Tenho feito uma vida saudável, gosto de trabalhar, gosto daquilo que faço, que também é importante. Tenho-me esforçado muito pela vida fora, enfim, não parei. Fiz o meu curso a trabalhar. Como é que foi largando as suas amarguras? E nós podemos um bocadinho contar a sua história com persistência e sem desligar muito, porque no fundo, se nós nos entregamos muito aos problemas que temos, ficamos neles. Mas repara, a senhora perde muito cedo, uma jovenzinha para aí de 7, 8 anos, perde muito cedo o senhor seu pai e a senhora sua mãe? 5 anos. Portanto, nasceu princesa com tudo? Não era princesa, mas o meu pai foi um homem de trabalho. Mas era uma família sem problemas monetários. Era uma família sem problemas, mas tenho 2 irmãos vivos, nós fomos 8 filhos. O meu pai criou uma casa grande. Não a conseguiu ter porque foi na época da tuberculose e morreram muitas pessoas. Nós sobrevivemos 3 filhos dos 8 que morreram todos de seguida? Morreram todos. Praticamente todos na mesma época. Vitimados pela tuberculose? Vitimados pela tuberculose. Os meus 2 irmãos também se fizeram gente e trabalharam bem, e, enfim, são mais velhos que eu, estão reformados. Parece que as profissões liberais não se reformam, não sei bem. Enfim, até quando é que eu continuarei a trabalhar tanto como trabalho até agora, mas já delego muito nos colaboradores bons que tenho. E isso tem-me dado gosto. Mas acha que isso tem a ver com o seu ADN ou realmente foi arranjando ao longo da vida, porque passou por vários desgostos, não é? Muito jovem ainda. Sim. Foi arranjando ao longo da vida armas, pontos de apoio para enfrentar tudo e todos? Eu tive sempre uma ideia, eu tenho que sobreviver. Portanto, como tenho que sobreviver, vou tendo que ultrapassar os problemas e tive muito bons amigos que me ajudaram também ao longo da vida e de quem ainda sou amiga. Tenho muito bons amigos, realmente. Isso é muito importante na nossa vida. Nós ainda da instituição onde esteve? Sim, senhor, exatamente. Estive num colégio de freiras, no Colégio Sagrado Coração de Maria. Ainda tenho amigas dessa época. Eu fui para o colégio, tinha 5 anos, era assim pequenininha. E ainda tenho amigas dessa época. E depois, ao longo dos anos, fui mantendo outros contactos e criando novas amizades. Algumas que me são extremamente caras enfim, e têm sido muito boas na minha vida. Mas eu acho, por exemplo, que o ser determinado e objetivo ajuda muito. Porque quando, por exemplo, decidiu que haveria de tirar o curso de Direito para ser advogada mais tarde, houve, por exemplo, quem lhe dissesse: isso é um curso muito difícil, não vais conseguir. E a senhora o que é que pensou? Eu hei de conseguir. E essa frase teve influência. Claro. Porque eu pensei, é? Vais ver, eu hei de conseguir. Isso às vezes estimula-nos quando nos põem assim em dúvida. Quando nos põem em dúvida, nós temos mais vontade de mostrar que somos capazes. Mas é que há pessoas que não têm essa vontade. Quando são postas em dúvida, esmorecem.
E é isso não me aconteceu, graças a Deus. Enfim, as perspectivas que eu tenho tido são de que é preciso ir ultrapassando os problemas que se põem, e é isso que eu tenho feito, procurado fazer e procurado dar uma imagem de trabalho e honesto e decente, porque também às vezes as seduções podem nos desviar do bom caminho, e não nos desviaram, nem a mim, nem aos meus colegas de escritório. Temos um escritório pequenino, enfim, depois tive a sorte de conhecer estes bons amigos que acharam que eu tinha feito uma vida espantosa. Eu não acho, quer dizer, acho que há pessoas que começaram muito pior do que aquilo que eu comecei e conseguiram muito mais do que eu consegui, mas pronto, eles entenderam assim e aqui estou por causa deles. Peço desculpa, Cristina, há pouco dizia que as profissões liberais têm esta coisa de não se reformarem, mas a reforma faz sentido na sua vida? Não, eu já trabalho menos do que trabalhei. Porque mas a ideia de reforma, de ir para casa, sentar-se a ver televisão... Não, eu isso não farei. Não, eu isso não farei. Eu isso não farei. Eu isso não farei porque terei outros interesses, mesmo que deixasse de trabalhar por completo no âmbito da minha profissão, e espero não deixar. Porque mesmo que vá delegando e delego, vou ter sempre alguns interesses a que quero manter-me ligada. Mas, à parte disso, tenho outros projetos para ainda desenvolver. O que é que vocês os dois encontraram na história da Maria de Lourdes que nos permite passar também para o geral, ou seja, aquilo que tiramos da história da Maria de Lourdes que pode ser aplicado a todos nós? Porque é que a história dela é brilhante? Brilhante. A Maria de Lourdes é uma pessoa que nos inspirou logo ao primeiro contacto. Ela fez um workshop connosco e com 74 anos era a pessoa mais jovem do workshop. Portanto, vejam bem a energia que pôs, e nós começámos a falar com ela e realmente tivemos uma amizade muito forte com ela, e ficámos surpreendidos. Na realidade, o que se passa é que estes genes, esta força, esta coragem, todos nós temos dentro de nós este potencial. Isto é um povo de guerreiros, de descobridores, de talentos, de criativos, mas está adormecido. A ideia do livro é também acordar um pouco, lembrar as pessoas que temos dentro de nós uma força extraordinária. Portanto, todos nós temos isto dentro de nós. Todos nós temos isto. Há pessoas, e muita gente, a maior parte das pessoas, a grande maioria, não consegue acordar este potencial que tem dentro. Acorda outros? Acorda outros potenciais. São nefastos, muitas vezes. Exatamente. E às vezes nós também temos esse lado negativo. Esse lado. E é a posição de vítima, em vez de ter a posição da guerreira, que prevalece por vezes. É como se fossem duas partes de nós. No nosso cérebro, até em neurolinguística, chamam-se as duas partes, não é? A parte que quer que nós descansemos e que, não, deixa estar, deixa andar, a vida flui ou não flui, tu precisas é descansar, e se descansas deste modo até podes, o grande descanso é ficares doente ou eventualmente até te entregas em algumas pessoas e deixam-se ir. Por exemplo, há aqui uma frase agora, das últimas frases da Dona Maria de Lourdes, muito interessante, que é: eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho muitos projetos. Não ficou no passado. As pessoas muitas vezes ficam agarradas ao passado. É esta perspectiva de projeção sobre o futuro tem objetivos, que gera uma longevidade, um bem-estar, um aspecto, este aspecto magnífico. É maravilhosa. Verdade. E que... Eu vou ser assim aos 74, sempre fez uma pessoa de 74 anos e assim, eu não me vou reformar também, portanto, aos 74 vou ser assim. Ainda vai ter e de azul clarinho, portanto, imaginem, eu verde alface. E os estudos? Why not? Há estudos que mostram, a Lucy McDonald, por exemplo, mostra que as pessoas que têm esta perspectiva, esta atitude perante a vida, a expectativa que têm em relação à sua longevidade tende a confirmar-se. Isso é fantástico. Se a pessoa espera viver muitos anos mesmo... Vive mesmo. É absolutamente fantástico. Faço o que faço. Não é com essa ideia que faz o que faz. Não é para viver muitos anos, mas faz o que faz é muito interessante. Bem consigo própria, dia a dia, não é? E se a pessoa pensa que vai viver melhor, vive melhor. Queres ver? Sem dúvida. É só uma E chega aos 120 anos, eu vou só dar um bocadinho com a Débora e já voltamos à conversa. Lá chegaremos. Nós não. Não, estou aqui. O vosso livro tem frases que podem muito bem ser aplicadas a qualquer pessoa. Primeiro, faça uma promessa a si mesmo. E vamos todas hoje fazer aqui a promessa que é: a partir de hoje vou parar de me queixar. É que andamos a ouvir queixas diariamente. O problema é precisamente esse. Nós queixamos demasiado e não percebemos o quanto isso vai influenciar o nosso, neste caso, mal-estar, não é o bem-estar. Quanto mais nós nos queixamos, nós focamos o discurso muito negativo, isso tem reflexos na nossa fisiologia, no nosso próprio corpo. Se nós começarmos a queixar de tudo o que não funciona, dos problemas, das desgraças que temos, começamos a imaginar a sentir o nosso presente negro e imaginar o nosso futuro negro. E quem é que tem vontade de avançar rumo a um abismo, a algo negro?
ninguém lhe apetece certeza. Além disso, pensemos o seguinte, de manhã eu levanto-me e olho ao espelho da casa de banho e digo, tenho a certeza que o dia vai correr bem, vou dar o meu melhor hoje. Portanto, a nossa postura é logo diferente se eu disser, ai, lá vou eu para o trabalho outra vez. E quando nos deitamos é isto, hoje não correu muito bem, mas amanhã vai correr melhor. Exatamente, toda essa atitude, a energia com que falamos. Mas, doutora, agora vamos a ser mais práticos e objetivos. É porque neste momento estão muitas pessoas, e de certeza que se teclarmos aqui nos nossos murais no Facebook, vamos encontrar muitas pessoas a dizer, mas como é que eu hei de ser feliz se não tenho dinheiro ao fim do mês atualmente para pôr a comida em cima da mesa? As dificuldades existem e não estamos a negar, mas apesar de estarmos com dificuldades, nomeadamente sabemos que há pessoas que estão no desemprego, pessoas que estão com grandes dificuldades, famílias com grandes dificuldades, ainda assim nós devemos procurar o que existe de bom. E o que existe de bom pode ser termos uma família, termos amigos que nos podem apoiar, ter esperança em relação ao futuro e que as nossas ações conseguirão levar-nos rumo a um futuro melhor. Porque se nós perdemos a esperança no momento presente, achando que o futuro vai ser um futuro igualmente negro, não vamos desencadear ações suficientes e nós no livro damos alguns exemplos de pessoas que perderam o emprego e que graças à sua persistência, à sua atitude, à sua motivação, conseguiram encontrar emprego pouco depois, apesar das adversidades. A conexão, o ter muitos amigos, como a Maria de Lourdes dizia, o não nos fecharmos na nossa toca, que é o que tendencialmente fazemos quando nos sentimos negativos. O fecharmos em nós mesmos, no nosso espaço, levar uma depressão mais tarde, leva a um mal-estar, leva à depressão e não encontramos facilmente as soluções. Ou seja, ainda que a situação em que estejamos seja negativa, há muitas maneiras de dar a volta e de não trazer esse negrume para dentro de nós. Aliás, nós já tivemos aqui várias conversas de pessoas que estiveram muito doentes, pessoas a quem foi dada, por exemplo, uma curta esperança de vida e que com o seu otimismo conseguiram vencer. Os próprios médicos admitem que a pessoa, quando acredita que vence, ajuda. Exatamente, exatamente. Portanto, existem vários estudos feitos, nomeadamente por investigadores da área da psicologia positiva, a nível do otimismo, e alguns deles nós referimos no livro, que provam que as pessoas com uma atitude otimista perante a vida, e não estamos a falar de um otimismo palerma, estamos a falar de um otimismo realista, proativo, são pessoas que superam mais facilmente as dificuldades, sentem-se mais motivadas, mais energéticas, recuperam a saúde mais facilmente, têm um sistema imunitário mais reforçado. Mas aqui é um caso muito prático do dia-a-dia. Imagino que eu agora encontrava, posso tratar por Maria de Lourdes? Pode e deve. Não, mas há uma questão é que eu não sou nada formal. Eu não sou nada formal. Mas imaginemos que eu agora encontrava na rua Maria de Lourdes e perguntava... Sabe como é que os meus colegas mais novos me tratam no escritório? Por Lourdinhas. Lourdinhas, acho muito bem. Eu encontrava a Lourdinhas e perguntava, então Lourdinha, ou então Maria de Lourdes, como é que está? Qual era a resposta que me dava? Estou ótimo, obrigada. Isto não se ouve, estou ótimo, é uma coisa que não se ouve. Cá vamos andando, mais ou menos, cá vou carregando a minha cruz. Sabe que uma vez disseram-me isto, eu senti-me logo com um peso no céu. Não era para menos. É engraçado falarem sobre isto porque, reparem bem, a nossa fisiologia reage num segundo à palavra. Se eu me queixar, quando eu me queixo, quando eu digo estou muito mal, isto vai andando, está-se por aí, a minha fisiologia imediatamente, as hormonas que eu produzo num segundo, imediatamente deixam-me, até a minha postura é afetada. Como se diz, até a depressão dói, porque os músculos das costas são os primeiros a serem afetados. Agora, com uma palavra positiva, fantástico, digam todos fantástico, fantástico. A nossa postura... Não é fantástico. Sim, é verdade. É fantástico. A questão é essa. Temos que acreditar no que estamos a dizer, não é? É fantástico. Se eu usar o corpo acompanhando as palavras que eu digo, mais as imagens mentais, porque o que está provado é que as imagens mentais devem ser muito brilhantes e coloridas, aquelas que imaginamos o nosso futuro. Okay? As imagens negativas devem ser pequeninas e a preto e branco. Passar a usar isto como hábito. Quando temos uma ideia negativa, vamos pô-la pequenina e atirá-la logo para baixo. Tirar-lhe importância. Isso treina-se, nós aprendemos a treinar este aspecto. Eu quando tenho um sentimento negativo ou quando tenho alguma coisa negativa, imediatamente eu limpo da memória. Consegue, mas é preciso prática. Limpo, e é assim, não, isto aqui não. Mas é preciso praticar, é preciso essa determinação. E a questão é esta, nós estamos com dificuldades, estamos todos, e há pessoas com dificuldades extremas, pessoas com mais dificuldades, com muitas dificuldades mesmo. A questão é, só temos uma hipótese para sair da situação, é a atitude guerreira, a atitude determinada, que exige um esforço enorme. Se a pessoa está tão mal, como é que é possível? A questão é que
tudo se altera quando eu mudo essa atitude. Mas com que esforço, não é? Porque as minhas capacidades, a minha atenção, a memória, o raciocínio, a criatividade, ou seja, a capacidade para encontrar uma solução para os problemas que eu tenho, só aparece na postura otimista. É esta que é o paradoxo. Se eu estiver pessimista, eu não encontro a solução, ponto. Mas eu acho que tem a ver até com a própria postura com que se sai de casa. Muitas vezes as pessoas acham que eu sou arrogante. Não sou nada, posso ser altivo. Porque é assim que ando na rua. Eu não ando assim. Claro. Eu recuso-me a andar a caminhar numa rua, a olhar para o chão. Vejam as pessoas nas paragens dos autocarros. Estão todas assim. Claro. Mas há uma ou outra que está a ler um livro, que está... É enfrentar o dia-a-dia de peito feito. Exatamente. E a prioridade, está provado, é a fisiologia. Eu não consigo dizer assim, a minha vida é uma miséria. Não funciona. Então, eu só por adotar esta postura de manhã, acordar com esta garra, porque esta é a garra do português, é o nosso ADN, não é? E vamos a isto, vamos à luta. Estou com dificuldades. Não partimos à conquista. Exatamente. Estamos adormecidos. Esquecemos. Nós somos um povo especial. Exatamente. É pensar em tudo o que nós conseguimos ao longo destes anos, ao longo da nossa história, e se temos esses genes... não sei. da nossa história. E se temos esses genes dentro de nós, acordá-los novamente, pensar que já passamos por adversidades muito maiores até do que estas estamos a atravessar às vezes pensamos muito no pouco que nos falta e esquece, não é? E pouco no muito que temos. Muito que já temos. Nas nossas competências, nas nossas qualidades, no fundo, fazer acordar o nosso tesouro interior, aquilo que melhor há em nós, arregaçar as mangas, não parar, seguir em frente. Temos que ter um diálogo interno e externo mais positivo. O que é que eu sou capaz? O que é que digo a mim mesmo? Digo, não sei se vou conseguir, isto está tudo muito difícil. Eu digo, vou conseguir. Claro. Vou seguir lá. Havia aqui uma jovem no Facebook que dizia, isso de vencer as doenças depende da doença. Claro. Nós não conseguimos vencer em tudo, não é? Claro. E há doenças que não se conseguem vencer. Mas eu acredito que a pessoa que lutou morre de uma maneira muito mais serena do que aquela que se entregou. Exatamente. Não só morre de uma maneira mais serena, como a probabilidade de superar a doença é muito maior. E há inúmeras investigações que o mostram, que realmente o sistema imunitário portanto, reage de uma maneira completamente diferente e que superam as doenças. Não quer dizer que não haja doenças realmente complicadas e que se consigam superar. E fatais. Mas todos os estudos indicam que a nossa atitude faz uma grande diferença, seja na superação das doenças, seja dos problemas de uma forma geral, seja no encontrar um emprego, no resolver as situações com que nos deparamos no nosso dia-a-dia. Temos que gerir aquilo que pensamos, aquilo que dizemos a nós mesmos. Vou conseguir, eu sei que hei de conseguir, vou procurar estratégias diferentes, vou ver o que é que posso fazer. Nós damos algumas dessas estratégias no livro, nomeadamente da gestão de pensamentos, como controlar, como afastar pensamentos negativos, preocupações em relação ao futuro, assim como aumentar a autoconfiança, a autoestima, os objetivos, porque é que não atingimos alguns objetivos e o que é que poderemos fazer. E já reparou como nós valorizamos muitas vezes, quando estamos a fazer um balanço da vida, há pessoas que valorizam muito mais as coisas negativas que aconteceram, quando até as positivas foram muito mais importantes que as negativas. Exatamente. É um pessimismo instalado. Mas sabe o que acontece? É que quando se passa uma coisa negativa, ela aconteceu, nem que seja, fui no trânsito e alguém buzinou. E eu chego ao emprego e digo, vinha no trânsito e houve um atrás de mim que buzinou. E falo nisso não sei quantas vezes. Se me acontece uma coisa positiva, ainda que seja simples, tenho lugar para estacionar à porta do emprego, nem sequer refiro isso. Portanto, temos que valorizar as coisas positivas. Temos que valorizar. Aliás, uma das investigações tem a ver com gratidão, quando nós focarmos no que existe de positivo nas nossas vidas, no que temos de bom. E apesar das adversidades, todos nós temos coisas boas na nossa vida. Comecemos pelas mais simples, porque quando focamos nas coisas negativas, vamos encontrá-las. E um exemplo disso, isso tem a ver com um mecanismo no nosso cérebro, a nossa memória seletiva. E estão aqui muitas senhoras, todas sabem, se calhar muitas têm filhos, quando estavam grávidas, o que é que viam muito na rua? Grávidas. Grávidas por todo o lado. Grávidas, porque nós estávamos a dizer a nós mesmos, digamos assim, a gravidez era algo importante para nós naquele momento, víamos grávidas e crianças. Quando nós nos focamos nas coisas negativas e só falamos de coisas negativas e de problemas, o que é que vamos passar a ver? Que atrai, pois. Tal como quando estávamos grávidas, víamos grávidas, quando estamos a falar de coisas negativas, essas vão-nos ser destacadas. É como se o nosso inconsciente achasse que aquilo era importante para nós. Então tudo quanto é negativo vai-nos saltar à vista. Nunca se zangam?
Às vezes, claro. Mas não nos deitamos zangados. Mas Essa isso é a diferença. Sabe que isso ouvimos aqui uma senhora, já com muita idade, a dizer isso. Nunca me deitei zangada com o meu marido. Acho Não que isso nos é um conceito de gente antiga, de gente com idade, realmente. funciona. Mas eles são novos. Não. Não, mas estou a dizer, mas é um conceito que vem de trás, portanto, vem das avós e das mães. Eu e o Gosto também nunca nos zangamos, a não ser quando uma perna de peru nos aparece à frente. Olha, O que é que foi? eu a comer uma grande e tu uma pequenina. Já sabem que esta é uma boa sugestão de leitura. Pode ser uma bela ferramenta para começar a trabalhar o seu eu interior, portanto, para começar a trabalhar os seus sentimentos de forma a enfrentar com segurança estes tempos difíceis, mas que podem ser muito estimulantes também, porque podem fazer com que saia justamente essa letargia em que vive. Viver em tempos de mudança é um belíssimo livro editado pela magnífica editora A Esfera dos Livros. Muito obrigado a todos. E um bom dia, Maria. Obrigada. Olha, então